Abram as Bíblias no livro do profeta Abacuque, Antigo Testamento, um dos chamados profetas menores. Na verdade, está no finalzinho do Antigo Testamento. Se você abrir em Mateus no Novo Testamento e for dando ré, vai estar lá o Malaquias, o Zacarias, o Ageu, e vai chegar no Abacuque, porque são todos livros muito pequenininhos, Sofonias. Dá um tempo para que todos encontrem o Abacuque. Na série de mensagens que é bem longa agora e que a gente assumiu, no sentido de trazer para a igreja a real responsabilidade da igreja nesse mundo, o que verdadeiramente é pretendido com o ato de congregar, com o ato de ser igreja do Senhor, fica para nós a mensagem do dia de hoje também. Como igreja do Senhor, nós temos a convicção de que Deus é Deus amoroso. Na verdade, Ele é muito amoroso. Ele é cheio de amor e de misericórdia. E em virtude de ser apresentado para nós como um Deus tão bondoso, às vezes a gente se esquece que Ele também é justo. Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. E dentro desse atributo de justiça, esse Deus que é justo, Ele recompensa os homens, assim como as nações, segundo aquilo que estes homens ou essas nações praticam. Se praticam o bem, receberão como recompensa o bem em virtude daquilo que praticaram. Se praticam o mal, do mesmo modo receberão punição, castigo, por aquilo que de ruim praticaram. E tendo a Bíblia Sagrada trazendo para nós tantos relatos acerca de tantas coisas envolvendo os homens ao longo desses milênios, parece que ao longo de toda essa história, sempre alguém se esqueceu do fato de que Deus é justo. E às vezes as pessoas acabam se esquecendo também que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é amoroso, que Ele é perdoador. Eu já visitei pessoas apresentando o Evangelho a elas e elas responderam a mim dizendo: não, pastor, suas palavras são muito bonitas, esse Evangelho é muito bonito, mas eu sou um homem muito ruim, eu fiz coisas terríveis e eu tenho certeza que Deus não vai me perdoar, não. Quer dizer, é uma falsa ideia de Deus, né? Ele não conhece Deus. Ele não sabe que esse Deus maravilhoso é capaz de perdoar, sim, independente da loucura que ele tenha cometido. Algumas dessas loucuras seria bom que nós não tomássemos nem conhecimento, que nós teríamos medo de sentar do lado daquela pessoa. Mas Deus, sim, é apto, é capaz, é pronto para perdoá-lo, sim. É porque ele não sabe que Deus é bom, ele não sabe que Deus é misericordioso. E de outro lado nós temos aqueles que ignoram a justiça de Deus, então imaginam: não, Deus é tão bom que nunca Ele vai punir ninguém, nunca Ele vai me castigar. Quer dizer, o homem está sempre pendendo para um extremo ou para outro, e sempre apresentando a comum dificuldade de se equilibrar, de ser um ser equilibrado. E nesse equilíbrio, como igreja do Senhor, para que a gente prossiga adiante com essa série de mensagens acerca das responsabilidades da igreja, do que é ser igreja, do que é você, quem é você nessa igreja, na igreja do Senhor Jesus, a gente tinha que trazer a ministração como essa de hoje, tratando de um livro muito pequenininho, bem pequenininho, mas bastante profundo com relação a essas coisas, que vai nos deixar a par
dessa questão. Deus é muito bom, mas Deus é justo. Apenas os últimos versículos desse livro, o capítulo 3, os versículos de 17 até a primeira parte do 19. Abriu aí, está na mão. E eu vou pedir que após a leitura você permaneça com o livro de Abacuque aberto, que nós vamos ver uns outros versículos que não são esses aí. Durante o dia eu sugeri no grupo que lessem o livro em casa, ele é bem pequenininho, então não atrapalharia ninguém, dá para você ler assim uns 15 minutos, de tão pequenininho que ele é. Quem leu vai ser muito beneficiado com a facilidade de entendimento. Quem não leu vai demandar um pouquinho mais de empenho para isso, mas todo mundo vai entender bem. Então, Abacuque, capítulo 3, os versículos de 17 a 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O justo castigo pela corrupção do mundo e a vida do justo pela fé. A primeira consideração que eu preciso fazer com os irmãos é acerca do próprio profeta Abacuque. Vocês vão observar que o nome dele aparece aí no capítulo 1, versículo 1. Vai aparecer mais uma vez no capítulo 3, versículo 1. E em toda a Bíblia Sagrada. E ela não é pequena, né? O nome dele só vai aparecer essas duas vezes. E nunca mais. Ele não é citado antes, ele não é citado depois. Diferente de outros personagens enigmáticos da Bíblia, que têm xarás, ou seja, homônimos, o Abacuque não tem nem um xará, não aparece ninguém com esse nome. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém sabe onde ele nasceu. Nem mesmo de que tribo, a que tribo ele pertencesse. Quem era o pai, quem era a mãe. Ninguém sabe de onde ele veio e nem tampouco para onde ele foi. Ninguém sabe quando ele nasceu, quando morreu. Não existe informação acerca dele. Se fosse nos nossos dias hoje, diríamos com facilidade que o Abacuque era o famoso Zé Ninguém. Obrigado, Naira. Ele não é o único na Bíblia com essas características. O rei Davi é repreendido e instruído por um profeta chamado Natã. Esse, pelo menos, a gente tem um pouquinho mais de informação acerca dele, mas são bem razoáveis também, bem rasas, por assim dizer. No livro, se não me engano agora, me perdoem, 1 Reis, com uma citação no livro de Jeremias, há uma citação apenas de um profeta que é referido apenas como o homem de Deus. Então o homem de Deus foi, fez a profecia e desapareceu. Nem nome esse homem de Deus tinha. Era pior ainda que o Abacuque. Mas cumpriu um certo ministério, um certo ofício em favor do povo de Deus. Por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? Nós somos peritos, nós somos ávidos por dar muita moral para indivíduos que não deveriam ter moral nenhuma, porque ele adquiriu um certo nome, um certo status, ganhou uma certa fama, e em virtude disso a gente endeusa aquela criatura. Há meses atrás houve uma discussão acirrada pela internet e pela televisão, quando o pastor Paulo Júnior, alguns irmãos aqui estão cansados de ver vídeos do Paulo Júnior, chamou o famoso pastor Silas Malafaia de herege, e o pau cantou, a briga foi feia, não sei se você acompanhou, Austin.
Quer dizer, a briga foi feita por parte do Malafaia, né? Que o Paulo Júnior não disse um A, nenhuma referência. Mas os argumentos do Silas Malafaia foram bem na contramão disso que eu estou tentando ilustrar quanto à vida do Abacuque. Porque o Malafaia, no seu estilo, dava aqueles gritos, aqueles berros. Quem esse camarada pensa que é? Eu estou há 30 e tantos anos, 40 anos na televisão, eu tenho um nome, eu tenho uma história. Quer dizer, um grande líder religioso ainda tapado quanto à compreensão dessas coisas, ou seja, acredita que a fama deste mundo serve para alguma coisa, acha que ter uma história e ter um nome é alguma coisa, criticando o outro muito mais sóbrio, mas realmente bem mais jovem, que o repreendeu, e ao invés de ele dar ouvidos à repreensão e procurar consertar a vida, mais embrutecido ainda ficou, porque não compreendeu coisinhas simples como essa aqui. Olha aí um exemplo clássico, o Abacuque. Quem era? Qual a história que ele tinha? Qual era a fama que ele possuía? Qual era a família nobre a qual ele pertencia? Para que alguém fosse dar moral agora para o que o Abacuque escreveu. Não, mas quem escreveu foi o Abacuque. Grande coisa. Quem é esse? Ninguém sabe. Dito isso, meus amados, eu quero que os irmãos atentem para uma realidade da profecia. O que importa é a profecia, amados. Não é o profeta. Não é a fama do homem, não é o status daquele homem. Não é o nome daquele camarada, o histórico de vida que ele tenha. Isso é insignificante. O anônimozinho com certeza morreu. Esse Abacuque um dia morreu. Assim como o camarada mais famoso da Bíblia também morreu. Todo homem comete seus erros, não existe homem perfeito. E com certeza, assim como os famosos erraram, esses anônimos também cometeram erros, ainda que eles não estejam escritos aqui. O nome Abacuque até suscita divergência com relação ao significado. Pode significar abraçado ou pode significar o nome de uma planta, que talvez viesse a sugerir que ele era descendente dos sírios, e nada mais que isso. Então, amados, com relação a isso, como igreja do Senhor, não se iludam com nomes, com a fama de homens, com a relevância de nomes de homens famosos, porque a palavra de Deus não dá mínima para isso. Então, a gente perder tempo com esse tipo de bobagem é andar na contramão. Ouçamos a profecia. Vamos ouvir a palavra que está sendo proferida. Ainda que seja um mendigo que esteja falando. E avaliemos o conteúdo do que está sendo dito. E não o indivíduo que esteja dizendo. Porque tem muita gente linda, famosa, rica, importante, dizendo um monte de besteira e o povo seguindo às cegas esses indivíduos. Amém, queridos? Continuando. Os versículos, no capítulo 1 ainda, de 2 a 4. Dizem assim: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos do que os justos, e com isso, a justiça é corrompida. O profeta está apresentando diante de Deus um clamor e uma queixa. Esse cidadão
provavelmente é contemporâneo do profeta Jeremias. Ele está vivendo no reino de Judá em dias pouco anteriores à derrota da nação, quando os babilônios, os caldeus vão invadir Jerusalém, saquear a cidade, levar o rei, os príncipes, os jovens cativos, matar um bando de gente, tocar fogo na cidade, ou seja, vão destruir tudo. E por que isso vai acontecer? Em virtude da desobediência do povo. Deus estabeleceu leis, regras, normas. Olha, façam assim para que dê tudo certo e a recompensa seja boa. Olha, não façam assim e assim, porque vai dar errado e a recompensa vai ser terrível. Lamentavelmente, nós sabemos, né, amados, que fazer o errado é muito mais fácil, é muito mais leve, é muito mais gostoso. Já cantava a profetisa Rita Lee, né? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, né? Será que tudo que eu gosto é pecado? Será que tudo que eu prefiro, tudo que eu acho bom, Deus reprova? Olha, amados, nós chegamos aqui agora, né? O mais velho entre nós aqui deve ser o Diá, está com 70, né, Diá? 71? Olha, está pertinho, quase 72. Ainda assim, chegou agora. Isso aqui está sendo escrito no ano 600 a.C., 600 e pouco. Quase 3.000 anos vão se passando e não mudou nada. Deus nunca mudou, continua sendo Deus. O homem também não mudou em nada, continua sendo o homem. O ser humano, em sua essência, não muda nada. Mudam os equipamentos que a gente usa, descobrir energia elétrica, telefonia, microfone, mas o homem mesmo, a casca, a criatura é a mesma de sempre. Tal qual eram o Adão e a Eva lá no Éden, somos nós aqui hoje, nada mudou. A gente dá um valor tremendo em fazer aquilo que desagrada a Deus, porque é agradável para nós. O Abacuque, diferente do Jeremias, porque o Jeremias ainda está clamando para que o povo se arrependa, o Abacuque, por outro lado, ele está clamando a Deus, como quem diga assim: Senhor, quando é que o Senhor vai castigar esse povo? Ele é um homem que ama a Deus, que ama a palavra de Deus. É um homem que tem reais preocupações com o bem-estar de sua nação, com o bem-estar do povo de Deus. E ele entende que a maioria das pessoas entre o povo de Deus é pecadora contumaz, é apaixonada pelo pecado, é apaixonada pela prática do que desagrada a Deus. Ele fala demais na violência, ele fala na corrupção, ele fala nos tribunais corruptos. Parece até que ele morava no Brasil, né? Não era não, isso aqui era lá na Palestina, de 2.600 anos atrás, né? Parece que ele conhecia o nosso Congresso, o nosso STF, né? Violência, corrupção, imoralidade, idolatria, na cara, e o povo achando bonito. Porque até que incorrer num pecado aqui e acolá, errou o alvo, deu uma escorregada, mas maquinar o mal a vida inteira e viver alimentado pelo mal, viver atolado nele, satisfeito com ele, é algo que para o profeta era incompreensível. E por isso ele clamava: Senhor, até quando? Parece que eu oro e o Senhor não me escuta. Parece que o Senhor não está vendo isso que está acontecendo aqui. Até quando esse povo vai viver desse jeito? Quando é que o Senhor vai vir aqui castigar esse povo? Esse era o clamor do Abacuque. Revolta pela situação do povo. Ardente clamor
pela intervenção divina. Senhor, age! A maioria das vezes nós também nos deparamos com as situações catastróficas. Mas ora não sabemos exatamente o que pedir a Deus, e outra hora aquilo que nós pedimos a Deus e esperamos que Deus haja tal qual a gente quer, é ou não é? E principalmente na hora que a gente quer, é assim ou não é? Se tiver que esperar, a gente fica chateado, mas Senhor, eu queria era agora. E o Abacuque não é diferente. Ele está vendo o caos da nação, ele está vendo o estrago do povo, ele espera que Deus haja e haja depressa. Os versículos, ainda no capítulo 1, versículos 5 e 6. Deus então Deus responde ao profeta, né? Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Bom, amados, tem um ditado, o pessoal fala muito brincando, né? Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Ou o famoso, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Parece que o Abacuque está experimentando essa situação. Primeiro, Deus já prepara logo o coração do profeta. Olha, eu vou fazer um negócio aí no meio de vocês, mas é um negócio tão tremendo que se alguém contasse você não acreditaria, viu? Segura que lá vem bomba. Em outras palavras, a impressão que tem é que Deus está cego, que Deus não se preocupa mais com o seu povo, que Deus não está vendo a corrupção moral do povo, mas Ele está vendo sim. Deus tem o seu tempo de agir, Ele tem seus motivos, e isso para nós é mistério. Mas o recado que Ele dá para o Abacuque deixa o Abacuque muito mais preocupado do que tranquilizado. Se ele já estava meio atormentado, agora piorou. Olha, eu estou levantando os babilônios. Um povo cruel. O povo assírio, que foi o povo que dominou o mundo antes dos babilônios, eram tão cruéis, mas tão cruéis, que o nosso nome hoje, assassino, deriva do gentílico assírio. De tão perversos que eram. Agora imagine o povo que derrotou esses, que são os babilônios. Verdadeiramente cruéis. Pessoas que se divertem praticando atos de selvageria, de extrema crueldade, que matam pessoas, mulheres, criancinhas, com requintes de uma crueldade tal, com o único propósito de fazer com que todos vejam aquele horror e tenham muito medo deles, ou seja, se empenham por fazer que fiquem famosos segundo suas maldades, para que todo mundo tenha medo. E o profeta agora ouve de Deus essa notícia aí. Os babilônios vêm passando por cima da terra toda, ou seja, vai passar por cima de vocês aqui também. Vixe! Estou me pondo no lugar do Abacuque aqui agora. Senhor, realmente eu queria que o Senhor agisse, mas aí também já é demais, né? Não dava para o Senhor vir aqui e jogar um foguinho do céu só na cabeça desses pecadores que tem aqui, não, e deixar a gente numa boa. Esse negócio da Babilônia vir aqui, passar por cima de tudo, não é muito legal, não. E ele vai se queixar disso. Olha os versículos aí, 12 e 13, ó. Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados, mas Tu és puro.
E não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que eles? Está expondo a angústia dele. Puxa vida, Senhor. O Senhor vai usar um povo pior do que nós para castigar a gente? Tudo bem, Israel está corrompido, Judá está um desastre, o povo está apaixonado pelo pecado, mas o Senhor vai usar um povo ainda pior do que a gente para tratar com a gente? Olha, amados, o livro de Romanos, capítulo de número 1, traz a saudação do apóstolo Paulo naquela carta, apresentando o evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, ao mesmo tempo, apresenta uma condição de Deus se fazer conhecido de todo homem, ainda que ele despreze a mensagem do evangelho, pelas próprias coisas criadas, o sol, a lua, o ar, a água, a chuva, a terra, de maneira que todo homem é só por causa disso indesculpável, ou seja, usa tudo quanto Deus criou, ignora a existência de Deus, e o Deus que é cheio de misericórdia permita que o homem viva aí. E Paulo apresenta, Romanos capítulo 1, do versículo 16 em diante, leia quando chegar em casa, e você vai ver, amados, uma sentença que ela é simplesmente de encabular, lá em Romanos 1. Quando Deus repete, Paulo, a palavra de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, vai repetir por 3 vezes que Deus entregou tais homens, ou seja, aqueles homens que detêm a verdade em favor da mentira, os homens que deturpam a glória de Deus, que deixam de adorar a Deus, o Criador, para adorar a criatura, as perversões de ordem sexual estão lá incluídas também. E é interessante, amados, que em virtude de um comportamento tão horrendo diante de Deus e diante dos próprios homens, Deus não promete que vai jogar um raio na cabeça das pessoas. Deus não promete que vai derrubar o helicóptero da pessoa. Igual, amados, tem hora que dá uma vergonha de ser crente. Principalmente porque as pessoas que estão lá fora da igreja imaginam que crente é tudo igual, sabe? Morre o coitado do jornalista numa queda de um helicóptero, o pobre era ateu, se confessava ateu, e zombava da criação, zombava de coisas relacionadas à nossa fé, abertamente, se divertia com aquilo. Mas aí me vem uns irmãos, cheios de santidade, dizer que Deus castigou o homem e derrubou o helicóptero dele por causa disso. Ô, queridos, pelo amor de Deus, se você ainda é do tipo de crente que acredita nessa loucura, pelo amor de Deus, tire isso da cabeça. O helicóptero do ateu cai, o do crente cai também, viu? Não fique pensando que você está dentro do helicóptero que o helicóptero não vai cair, não. Cai também. Se não der uma regulada direitinho no carburador do bicho, ele cai. Moto cai, carro bate. Não precisa ser ateu e nem zombar de Deus para helicóptero cair, não. Isso é ignorância. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso é macumba. O macumbeiro é que acredita que vai fazer um despacho lá numa encruzilhada e vai acontecer alguma coisa de ruim para alguém em algum lugar. Nós não cremos nisso, não. Os bons crentes, toda vez que tanto o Boechat quanto qualquer um outro indivíduo zombe da nossa fé, imediatamente abrem suas bocas em intercessão em favor daquela pessoa. Diga, Senhor, tem misericórdia dele, abre os olhos dele. Ao invés de derrubar o helicóptero dele, pelo contrário, livra. Não permita que morra na ignorância, Senhor. Tem misericórdia, dê tempo para ele, para que ele ouça a palavra e por ela se converta e seja salvo dessa ignorância. É assim que nós agimos. Não é dizendo, olha lá, zombou de Deus, o helicóptero caiu. Isso é feitiçaria, não é evangelho. Nós não cremos dessa maneira, tá bom, amados? A palavra diz repetidas vezes, Deus os entregou
às suas próprias disposições mentais. Deus os entregou a seus próprios prazeres. Deus os entregou a eles mesmos. Se no Evangelho nós somos chamados para entregar as nossas vidas a Deus, o que Paulo está apresentando em Romanos 1 e que Abacuque não está conseguindo compreender muito bem aqui, mas ele vai entender já, nós vamos chegar lá, é que o maior mal que Deus pode fazer a um indivíduo é apenas deixar o indivíduo sob o seu próprio comando. Vai lá, a tua própria cabeça te conduza, as tuas próprias pernas te carreguem. Aquilo que você tanto ama, tome, pega aí, enche o bucho. Só isso. É a maior punição que Deus pode executar contra uma pessoa. Apenas deixá-la a si mesma. Olha, o que Deus determina é isso aqui. Ah, mas eu não quero. Eu quero é assim, porque é assim que eu acho gostosinho, é assim que eu quero. Pô, então fica aí, meu irmão. Se é disso aí que tu gosta, é isso aí que tu ama, enche o bucho. É a pior coisa que pode acontecer, amados. E só isso. O povo está semeando maldade, imoralidade, corrupção, violência. Vocês olhem aí nos versículos 5 e 6 que a gente leu, nos versículos 1 e 2, aliás, 1, 2, 3 e 4, o que você mais vê ele se queixando é de violência, violência, violência. Então, quem está plantando violência vai colher. Não tem como a gente semear uma semente e colher outra fruta. A fruta que vai nascer tem que estar relacionada àquela semente que foi semeada. Deus está levantando um povo terrivelmente violento para que Judá pague por suas violências. Deus está levantando um povo extremamente imoral. Outra característica desses babilônios é que eles são imorais ao extremo. E Deus está levantando um povo imoral para tratar aquele povo segundo as suas imoralidades. O povo caldeu é um povo extremamente idólatra. Sempre foram idólatras. Abraão foi tirado do meio deles, lá exatamente por isso, em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te levar e vamos para uma terra que eu te mostrarei, é tirando Abraão do meio de um povo extremamente idólatra lá em Ur dos caldeus. Então vai tratar a idolatria do povo, segundo, usando um povo idólatra, e assim sucessivamente. O que é que você tanto ama? É isso? Pois está aí. Pois então tome. Desagrada a Deus, mas você gosta? Tome. Se farte. Nesses versículos aí, o 12 e o 13, o Abacuque está numa oscilação entre a fé num Deus amoroso e misericordioso e ao mesmo tempo triste. Uma triste contemplação do ímpio triunfando sobre os servos de Deus. Puxa vida, aquela nação violenta, idólatra, corrupta, imoral, é que vai vir nos castigar. O profeta já está também profetizando, no versículo 12, né? Ó Senhor meu Deus, santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar, e realmente não será o extermínio. O que vai acontecer, amados, aí é o início de um período longo, 70 anos de cativeiro, chamado cativeiro babilônio. A nação de Judá vai-se embora para a Babilônia, viaja para lá, e por 70 anos permanece cativa, não desse povo babilônio o tempo todo, que logo eles vão perder o poder mundial para um outro império que Deus vai levantar, o Medo Persa. Os persas vão dominar sobre eles, mas o cativeiro do povo de Deus vai continuar. A diferença é que o povo persa é menos violento, mas o cativeiro continua. Fazer uma nação inteira escrava de uma nação pagã
em virtude de desobediência e de apego ao pecado. Amor por aquilo que Deus abomina. Insistência na prática daquilo que Deus condena. Sempre, sempre, em todas as épocas da história, as coisas se repetindo. O homem cego e ávido na prática do que Deus abomina e recebendo a sua recompensa em virtude dessa rebeldia. E o bicho-homem não conserta. Não for o milagre da regeneração providenciada pelo próprio Deus, escolhendo alguns no meio da humanidade inteira, colocando nesses o seu Espírito Santo, para que esses então temam a Deus e encontrem prazer na obediência a Deus. Não fosse isso, a humanidade inteira já tinha se acabado, engolindo uns aos outros, literalmente. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Depois de ouvir tudo isso aí de Deus, o profeta então diz: subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali eu esperarei para ver o que ele diz, ou seja, o que Deus diz, que resposta dará à minha queixa. Atitude de submissão. De submissão e de atenção. Há aí como é que eu diria para você, amado? Há aí uma analogia com atividade militar. As cidades naquela época eram cercadas de muros altos e tinham torres bastante altas de vigia, onde soldados subiam para enxergar muito longe quando eventualmente um exército inimigo estivesse se aproximando, ou mesmo quando viesse um mensageiro trazer um recado muito importante, precisava ser visto ligeiro para evitar que alguém matasse o pobre antes dele entregar o recado. Então ele toma essa posição de batalha, literalmente. Vou subir na torre de vigília, ou seja, Abacuque está dizendo que vai subir para orar. O cabra vai fechar em oração. E mais, que ele está entendendo que vai aguardar pacientemente pela resposta de Deus. Ele entende que Deus é soberano, não é ele quem manda em Deus, é Deus que é soberano e manda em tudo. E ele entende também que existe um tempo, de acordo com essa soberania de Deus, que só diz respeito a Deus. E que nós não podemos forçar Deus a coisa nenhuma. E que no tempo certo, conforme sua soberania determina, ele vai agir. Amém, amados? Essa é a atitude do profeta. Ainda no capítulo 2, os versículos 2 e 3, o Senhor vem responder a ele, a essa oração. Então o Senhor me disse, olha que legal, escreva minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Outra versão vai dizer, escreve com letras grandes, de maneira que quem passar correndo possa ler. Olha, ou seja, o recado é geral. A mensagem de Deus é para todo mundo. Verso 3. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim. E tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Não se atrasará. Ó, queridos, não é de hoje que o papel da igreja é avisar. Deixa eu dizer para vocês, queridos, evidentemente, nós não trabalhamos apenas com a mensagem do fim da vida. Embora, sem sombra de dúvida, essa deva ser a mensagem principal.
Até porque todos nós estamos entregues à morte. Às vezes surpreende. No grupo hoje, alguém botou um vídeo do Nicodemos no nosso grupo, e onde o Nicodemos está condenando com muita veemência a teologia da prosperidade, né? Porque aquilo é uma desgraça mesmo. E ele cita as repetidas passagens bíblicas que dizem que nós somos como ovelhas entregues ao matadouro, nós, os servos do Senhor Jesus, porque habitamos em um mundo hostil. Só porque nós amamos o Senhor Jesus, automaticamente o mundo nos odeia. Não se iludam com tapinha nas costas, com bajulação e paparico. O mundo nos odeia. Quando você abre a boca e apresenta o Evangelho, seja lá quem for, vai ouvir as palavras e se revoltar. A mensagem no Evangelho não é para você sair dando saltos de alegria inicialmente, achando uma poesia linda, não. É para ela bater no teu coração e confrontar a palavra de Deus com o estilo de vida que você está levando. E por mais que você seja um homem santo, uma mulher santa, é inevitável que esse Evangelho te chame para confronto, para conserto. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar de vida, eu preciso abandonar esse caminho, eu preciso me submeter a Deus e a sua palavra. E isso dói. Isso não é legal, não. Agora, Deus é tão maravilhoso que quando a gente se liberta das correntes que nos amarram a este mundo, nós começamos imediatamente a sentir prazer, satisfação, alegria, e não mais uma alegria física, carnal, passageira, mas uma alegria na alma, no interior do ser humano, que nos faz servir a Deus com satisfação. Satisfação essa que, enquanto nós estamos amarrados ao pecado, não tem como sentir. E o Abacuque, compreendendo que precisa esperar a resposta de Deus com paciência, o agir de Deus com a devida paciência, e na certeza de que sim, Deus irá agir, no devido tempo Ele vai agir, na hora certa Ele vai atuar. Ele não é cego, não é surdo, não é inconsequente, ele não se diverte com a situação ruim de ninguém, mas ele é soberano, detém o tempo em sua mão, ele é eterno, o tempo para ele não vale nada, e no momento oportuno ele vai agir. E nós vivemos com essa fé. Amém, amados? Ainda que nossos olhos não permitam ver, mas nós temos isso fixo no coração. Sabemos que ele vai agir. O versículo de número 4, ele vai começar a falar, a partir do 4, né? Se você chegar em casa, leia depois desse livrinho, que é maravilhoso. Ele vai falar para o profeta que os babilônios não vão ser felizes para toda a vida. Que eles estão agindo, sim, contra o povo de Deus por determinação do próprio Deus, mas que o castigo deles também vai chegar. O versículo 4 diz: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam na sua própria perversidade, confiam na sua própria ideia, confiam nas suas próprias decisões, confiam nas suas próprias preferências e atitudes tomadas. Porém, o meu justo viverá pela fé em Deus. Amém, queridos? É daí, dessa declaração de Abacuque, que você vai ler essa mesma declaração no Novo Testamento, pelo menos 3 vezes. Paulo usa 2 vezes, Romanos 1, versículo 17, mas o justo viverá pela fé. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, o justo, todavia, não viverá por obras da lei, ele viverá pela
fé. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, de novo, mas o justo viverá pela fé. E o que é fé, amados? No que transformaram a fé? Transformaram a fé em cada porcaria. Cogitam ser fé, cada bobagem, gente. O homem tentou materializar a fé, fazer um bonequinho para imaginar, não, se eu olhar para esse bonequinho, aí eu vou lembrar. Ô, amado, a partir do momento que precisa ver alguma coisa para ter fé, a partir do momento que você precisa pegar em alguma coisa para ter fé, aí já não precisa mais de fé. A fé só faz sentido quando você não está vendo. É exatamente por não ver que a fé faz sentido. Para crer pegando, apalpando, cheirando, mordendo, não precisa de fé. Ele começa a descrever a partir daí toda a cadeia de infelicidades que aguarda esse povo babilônio. Como diz meu pai, um dito que ele gosta de usar muito, quando a gente era pequeno, que a gente aprontava um odiar. Aí o velho chegava para dar uma taca em nós, aí ele dizia, vem cá que está na hora de pagar o milho que a cabra comeu. A gente já sabia que ali vinham umas 3 lapadas. Era só 3, mas era horrível. Mas fizeram bem. Vem aí, amados, a partir do versículo de número 6 do capítulo 2, uma sessão com 5 ais contra os caldeus, contra os babilônios. Deus está avisando, vou usar um povo ímpio para punir o meu próprio povo, porque a maldade do povo determina, segundo a soberania de Deus, que esse povo tem que ser tratado. Versículo 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ao primeiro ai, versículo 6, a metade dele aí. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Como tem gente acumulando o que não é seu, não é verdade? Bens que não lhe pertenciam, fruto de corrupção, de furto, de roubo mesmo, mediante o emprego de violência, detenção em seu poder de pessoas que não são suas. Ai, a palavrinha de 2 letras, aquela que você diria se você pisasse num prego, com aquela sandália havaiana bem gasta, bem fininha, você pisa num prego e imediatamente você pode ser quem for, você vai dizer ai. Essa palavrinha do hebraico para o português, que a pronúncia não muda, ela não tem uma tradução literal. Como é que traduz ai? E um velho professor de hebraico deu uma dica para seus alunos, mais ou menos assim. Professor, o que é que significa ai? Aí ele ilustrou dessa maneira. Imagine aí a pessoa que você mais ama no mundo. A pessoa imaginou. Imagine ela morta. Ixi. Agora imagine ela dentro da sepultura. Agora imagine ela recebendo uma pá de terra na cara. Que é isso, rapaz? Essa é a melhor maneira de traduzir essa expressão ai. Ou maldito aquele, ai daquele. Quando você vê essa expressão na Bíblia, ela aparece no Velho Testamento, aparece no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, Jesus profere uma porção de ais contra religiosos inescrupulosos. E aqui Deus está trazendo essa mensagem para esse povo perverso. Ai daquele que acumula o que não é seu. No versículo de número 9 tem um segundo ai, olha aí.
Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ou seja, é o se empenhar por prover sua própria segurança, seu próprio livramento, com base naquilo que Deus reprova. É literalmente o desprezar a segurança de Deus para buscar a sua própria segurança. Pior, com bens mal adquiridos, fora da bênção de Deus. O versículo 12 traz o terceiro ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. O mal dos babilônios, né? Tudo que eles conquistaram foi à custa de muito sangue, sem nenhuma determinação de Deus, segundo suas próprias deliberações. Da mesma maneira que subiram ao poder, serão derrubados dele também. Versículo 15 traz o quarto ai. Ai daquele que dá de beber ao companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Encher a cara do outro de cachaça para lhe fazer o mal depois. É curioso que você vai descobrir que menos de 100 anos depois desse episódio, da Babilônia conquistar Judá, da mesma maneira eles vão ser conquistados numa noite de grande bebedeira e de muita farra, de uma indecência só. Ou seja, vão ser capturados no seu próprio mal. O último ai está no versículo 19. Ai daquele que diz, olha, lê desde o 18. O que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos, uma condenação veemente da idolatria, do culto idólatra, a adoração de imagens. Ao verso 19, daí, ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. A idolatria com a qual eles se apegavam será causa de sua derrota. Confiam em deuses mudos, em imagens de escultura, seja de santo, de santa, ou seja lá do que for. Na hora do aperto não tem como livrar ninguém. Você bota um prego ali na parede, pendura ali um santinho mais poderoso que tem. Se isso aqui pega fogo e alguém não vier aqui pegar o santinho e carregar para fora, ele queima junto. O versículo 20 encerra essa sessão aí. Essa sessão de resposta do Senhor. Incrível o que ele vai dizer. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus, o soberano, o Senhor, sabe o que está fazendo. Deus não é irresponsável, não é inconsequente, não é aventureiro. Deus é Deus. Como nos falta confiança nesse Deus? Como nós insistimos em tomar providências segundo a nossa própria cabeça? Como desprezamos o que Ele diz e o que Ele determina para viver segundo nossos próprios conceitos, preferências, prazeres? E como, há tanto tempo, a mesma história sempre se repete. Deus agraciando os fiéis e castigando os ímpios. Um amigo gosta de brincar perguntando para as pessoas:
Qual a diferença entre o sábio e o inteligente? É o Google, o pastor Luiz Gustavo, lá de Brasília. Aí a pessoa, não sei, ele vai e responde. É que o inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio? O sábio aprende com os erros dos outros. Ele não precisa se machucar para saber que se fizer aquilo vai se machucar. Ele está vendo que outro já se machucou, então ele não vai por ali. E aí vem um relato bíblico desse tamanho, com pura palavra de Deus, trazendo para nós tudo quanto Deus aprova e o que Ele reprova, exatamente para que a gente saiba que ao longo de toda a história um monte de gente desobedeceu a Deus e quebrou a cara. E aqueles que obedeceram a Deus, embora aparentemente levando uma vida de grandes dificuldades nessa terra, terminaram como vitoriosos, porque o justo vive pela fé. Vale a pena obedecer a Deus, por mais que agora pareça amargo, mas o fim é gracioso. O capítulo 3 todinho é um cântico. Isso aí é um hino, é uma letra de um hino. Vários cantores já gravaram músicas com esses versículos do capítulo 3. E ele encerra com esses versículos que nós abrimos o culto. Capítulo 3, os versos do 17 até o 19. Dizendo isso daí. Quando ele compreende, então, ele compreende a devastação que virá. Porque ele entende a podridão pecaminosa em que o povo está vivendo. E que independente do que aconteça, o justo viverá pela fé. Independente do que Deus faça, aqueles que são fiéis ao Senhor serão livrados. E é por causa disso que ele consegue cantar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Meu Deus! Olha a situação! Que situação catastrófica dessa nação! Que a figueira não floresça. O figo, além de comestível, é remédio para um monte de coisa. Que não haja fruto na videira, ou seja, não dê uva. Uva serve para tudo. O vinho, tanto para beber quanto para também efeitos medicinais. Ainda que o produto da oliveira minta, a azeitona, o azeite. Sem azeite aquele povo não vive, não faz nada sem azeite ali. E mais, os campos não produzam mantimento, o cereal, o trigo vão morrer de fome. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que no curral não haja gado. Mas vou viver de quê? Não tem vinho, não tem figo, não tem azeite, não tem mantimento, não tem cereal, não tem ovelha, não tem gado. Meu Deus! Ainda assim, todavia, verso 18, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém, amados? Ó, queridos, você é a igreja do Senhor. Esse Abacuque aí era povo do Senhor. Fiel que era ao Senhor, ele identificou a corrupção do povo. Ele identificou a corrupção moral, idólatra do seu próprio povo. Ele clamou a Deus por livramento. Ele clamou a Deus por ação de Deus. Até quando essa idolatria, essa imoralidade, essa violência, essa corrupção vai durar no meio do povo? Por que o Senhor não vem punir esse povo, meu Deus? O Senhor respondeu: calma, Abacuque, estou indo. Vou fazer assim, assim, assim. Vai ser desse jeito, misericórdia.
Mas o justo viverá pela fé. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. A punição virá. Deus está avisando para o Abacuque: eu não sou cego, eu estou vendo. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei o tempo em que eu preciso fazer. Aguarde e você vai ver. Como igreja do Senhor, nossa situação é a mesminha, queridos. Pode faltar o figo na figueira, a uva na videira, a azeitona na oliveira, ovelha no aprisco, gado no curral, cereal na roça. Mas Deus não vai faltar em nossa vida não, amados. E a nossa esperança se renova e se fortalece quando temos a convicção de que Deus é nosso Deus agora e será eternamente. Nós temos uma esperança para além vida. O ímpio não tem. É por isso que ele se entrega a tudo, todos os prazeres e amores e gostos agora, porque para ele só tem isso aqui. Como eu disse, a nossa mensagem visa primeiramente o fim da vida, porque desse nenhum de nós escapa, mas também dá uma receita de como viver esses dias, sendo muito mais, ou melhor, muito menos vulneráveis aos castigos desse mundo, quando nos empenhamos por obedecer a Deus e deixamos de lado o viver segundo as nossas próprias preferências, os nossos próprios gostos, que não combinam com a vontade de Deus e que trará para nós recompensas horríveis, diferente das recompensas pela fé reservadas para aqueles fiéis ao Senhor. Então, amado, o tratamento vem, o castigo vem. Não se iluda, não. Não ache que está demorando, não. É só a misericórdia de Deus que o detém. E se alegre em viver de acordo com a vontade do Senhor. E isso sim vai valer a pena.